mesmo. Mas só que ele não viu, ele ficou sabendo através de outra pessoa. Quem viu o ET fala que estava bêbada, fala que estava meio com sono, viu coisa, né? Fala tudo que pode imaginar na cabeça. Ah, não, porque essas coisas pra mim é um mito, entendeu? Essas coisas aí não me convém, não, eu não acredito. A história sempre teve a história, né? Mas que confirmada até agora, nada, né? Deve ser baixo, muito estranho. Ele é assim, eu fico imaginando assim que ele teve um disco voador. Se existe ser vivo na Terra, pode existir em outros lugares também, né? Não posso falar negócio de ET, porque eu não sou católico, sou de uma outra religião. Então qualquer coisa que falar aqui vai pegar mal, entendeu? Mas que tava passando assim, que viu esse ET assim, num lugar, no terreno vazio lá. Aí voltou pra trás lá, falou que a mãe deve ficar com medo lá, que tava agachado lá com os olhos dele vermelhos. Não é coisa de cinema, sim. Fantasia. Eu acho que os ETs somos nós mesmo, tem de toda a espécie. Nem deuses nem astronautas, os seres de outros planetas ocupam a mente humana há milênios e fazem da ciência uma divertida gangorra que abastece a indústria cultural e muda a vida de lugares como Varginha e Hollywood. Agora, no Diverso, verdades e intrigas das criaturas extraterrestres. A imagem popular é a mesma, é uma coisa muito antiga. Ela está na literatura, no cinema e no subconsciente das pessoas. E você imagina, eu sou astrônomo e sei que para alguém vir de uma outra galáxia até aqui, em corpo físico, né, seria uma grande bobagem, porque todos os riscos e tudo mais, mas eu já levei vários sustos enormes de ver luzes no céu, num lugar que não deveria ter aquelas luzes, nem daquelas cores, e chamar um monte de gente para olhar. Quer dizer, todo mundo tem essa coisa arraigado, né? Eu não fico lá frio, o que será que é? Vou analisar o espectro dessa luz. Não, a primeira coisa que salta é, o que é isso? Luzes no céu sempre tiveram, imagino eu, né? E cada um significou isso, cada um deu sentido para isso com as categorias que estavam à disposição. Disco voador é uma coisa ocidental, né? Associar essas luzes com discos voadores é uma coisa que até bastante recente, né? E desenvolver uma ciência especializada nesse tipo de fenômeno também é algo nosso. Lo más importante para un periodista es comprobar que lo que está investigando es cierto, es real. Y los radares militares y los aviones de combate persiguiendo a estas naves, fotografiándolas, filmándolas, las huellas de las naves en el suelo, en fin, hay toda una casuística y pruebas, muchas pruebas, de que es un fenómeno real. Tudo aquilo que nós vemos, automaticamente tendemos a interpretar, ou seja, a representar pela impressão que temos. A primeira impressão que fica para nós, principalmente durante o impacto psicológico. Então nós agimos pela aparência, não é isso? Aí vem o ufólogo, no caso da ufologia, usa essa aparência como verdade. Vamos repetir. A testemunha viu um ser extraterrestre. Como é que ele e a testemunha sabem o que é um ser extraterrestre? Mas isso se torna uma verdade. Eso ocurrió el 7 de septiembre del 74, el día de mi cumpleaños. Yo acudí a un desierto peruano al sur de Lima con otro grupo de personas que aseguraban
que podían comunicarse con los extraterrestres. Yo como periodista pues fui muy escéptico, no sabía si eso era verdad o no, pero entendí que debía presentarme allí en el desierto. Y a las 9:30 aproximadamente de la noche, en un lugar donde no había ninguna civilización de nada, ni carreteras, aparecieron dos objetos luminosos a la altura o en la base de las nubes, aproximadamente a 200 metros, 300 metros. Y estuvieron delante nuestra durante 5 minutos aproximadamente, en silencio, y desaparecieron. Esa fue la experiencia más impactante que yo tuve en aquel viaje. As pessoas sonham com a existência de seres mais evoluídos, verdadeiros anjos, tanto assim que muitos estudiosos consideram que ETs ou extraterrestres não passam de uma roupagem atual de anjos, de arcanjos, de demônios, por vezes, não é isso? Ou seja, de seres transcendentais em que as civilizações sempre acreditaram, principalmente numa era da mitologia humana, onde o nosso conhecimento era mais mitológico, e depois passamos por uma tentativa de conhecimento racional, mas mesmo assim, esse lado mítico, né, de puro mito, reage, mantendo esta crença. E hoje em dia, isso é projetado realmente na feição de um ET, meramente imaginário, para que o ser humano acredite e firme essa sua crença em algo superior. E esses mitos, essas histórias, né, geralmente elas explicam, elas procuram explicar a origem das coisas, né, a origem do mundo, a origem da humanidade, segundo cada um desses povos, né? Os discos voadores, os extraterrestres, essas coisas, esse imaginário, né, em torno disso, muitas vezes se apropria dessa história da vinda dos alienígenas para cá, né, e tentam explicar a origem do mundo em função dessa visita nesses tempos primórdios, né? Então os caras teriam vindo para cá, feito experiências genéticas e tal, e a partir disso a gente teria surgido nós enquanto humanidade. Se for para a gente pensar os mitos, né, os extraterrestres, em função dessa ideia de que a gente é um produto deles, né, a gente é filho deles, os nossos deuses eram, no fim das contas, astronautas, aí o mito faria sentido. Peço por favor, se alguém de longe me escutar, vem aqui para me buscar, me leve para passear no seu disco voador, como um enorme carrossel, atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal. Toda a cultura humana, ela é centrada na humanidade. Tanto que até alguns anos atrás você podia bater em animal, não tinha essa coisa, esse respeito pelo meio ambiente ou por outras coisas. Quer dizer, o suprassumo é o humano e o humano é o rei da natureza, né? Então, o humano ele tende a se projetar e fazer tudo à sua imagem e semelhança. Muitas religiões criaram um Deus à sua imagem e semelhança, com barba, cabelo, como os velhos eram os mais responsáveis, então fizeram um Deus envelhecido, olha só, um Deus corroído pelo tempo. O demônio tem uma cara humana. Quer dizer, quem fez Deus e o diabo à sua imagem e semelhança, não ia pintar o ET também à sua imagem e semelhança? Por um lado, a astronomia e outras áreas científicas nos dizem que não seria correto nós compararmos a eventual ou possível vida em outros planetas com a vida que nós conhecemos, muito menos com as feições humanas, com a compleição humana, quer dizer, cabeça, tronco e membros. Essa antropomorfização do ET
diz respeito exatamente a isso. Nós querendo nos colocar na situação e na condição de seres superiores, que vêm de fora para nos dar uma garantia de um futuro, do futuro da civilização ou mesmo individual. A gente vê a luz, né, o não identificado, e de alguma forma a gente mede aquilo com nossa própria régua. E daí olhar a forma como a gente racionaliza aquilo diz muito de nós mesmos. Você for ver Fátima em 1917, quais são as principais protagonistas? 3 crianças. Aparece um ser luminoso que nos primeiros instantes não era descrito como a representação de Nossa Senhora que nós vemos de poucos meses depois para cá. Ao contrário, os depoimentos originais que podem ser acessados ainda hoje, tanto no Vaticano quanto em Portugal, as crianças, principalmente Lúcia, jamais tinham narrado o ser como Nossa Senhora, mas como uma mulherzinha, quer dizer, uma mulher de baixa estatura, com roupas curtas, algo brilhante na mão e alguns detalhes na roupa como se fossem estofados, como se aquilo fosse em alto relevo. Posteriormente, essa descrição foi se transformando no ser ou na divindade adotada pela própria religião dela, da cidade, etc. Mas o caso em si não tem apenas isso. O caso tem a aparição de pequenos seres, tal como na ufologia eles chamavam de anjos, seres brilhantes. Tem objetos que aparecem inclusive durante a morte de uma dessas crianças já velha, que projeta uma luz na janela de uma dessas testemunhas. Enfim, veja que interessante, num caso que envolve o folclore religioso ou um acontecimento religioso, porque sejamos respeitosos, envolve também as mesmas características, descrições ufológicas de casos importantes, de casos que provocam muita comoção. A astronomia está procurando vida fora da Terra porque a vida na Terra não pode ser compreendida cientificamente, porque só tem uma vida. Nós, micróbio, elefante, temos uma informação genética muito parecida, o DNA é muito parecido. Um ET que olhasse o DNA nosso e de uma bactéria, fala, nossa, são primos muito próximos. Então só tem uma vida na Terra e a gente nunca vai entendê-la, né, se não tiver outros exemplos de vida diferentes. Nós temos apenas alguns que nós não diríamos nem que sejam indícios. Existe uma possibilidade da existência de vida em outros planetas, o que nos informa hoje a astronomia. Há uma área que pertence à astronomia, atualmente chamada astrobiologia, até pouco tempo intitulada exobiologia, e que se destina exatamente a estudar a possibilidade de vida em outros planetas. Então, micróbio, né, é o ET moderno. Quer dizer, aí você fala, mas se a gente não enxerga aqui o micróbio, como que vai fazer para enxergar lá num planeta que você tem que ter um super telescópio com um super microscópio? Não, não precisa de um microscópio para enxergar a atividade biológica na Terra. É análise da composição da atmosfera. Então, aonde você vê um planeta com camada de ozônio, é fotossíntese, certo? Então, é atividade, é vida aeróbica. Por exemplo, como aqui no Sistema Solar não tem nenhum outro planeta com camada de ozônio, então vida aeróbica aqui já está excluída há muito tempo. En el caso que usted menciona
hace alusión, supongo, a las piedras grabadas de la ciudad peruana de Ica, donde hay más de 11.000 piedras grabadas, enterradas en el desierto, en las que se ve una humanidad distinta a la nuestra, con 4 dedos y muy avanzada. Entonces, bueno, el indicio en este caso serían las 11.000 piedras grabadas. São indícios que, é bom repetir, aumentam as esperanças, porque não há de maneira alguma ainda prova de que haja vida em outros planetas, ainda nem microscópica, muito menos que essa vida seja inteligente, tenha uma civilização com tecnologia capaz de vir aqui, o que para a nossa compreensão científica, em termos ainda é impossível. Essa ideia da representação, né, essa coisa, o apelo mercadológico mesmo, né, de você ter o cinema explorando a ideia dos discos voadores, a literatura explorando isso. A gente tem o caso famoso do Orson Welles, que coloca o programa no rádio lá e causa um tumulto nos Estados Unidos, né, e era um programa de rádio que ele estava lendo uma crônica, um conto e tal. De fato, isso tem um apelo mercadológico, o tema tem um apelo mercadológico muito grande. Lo que sucede es que Spielberg hizo un gran trabajo con esa película, basada, especialmente Encuentros en la tercera fase, basado en hechos reales, y asesorada muy bien por el fallecido Dr. Hynek. Entonces, lo que ocurre es que Spielberg abre un camino y ya no es tan raro que la gente hable del tema ovni. Los niños entienden que eso puede ser perfectamente posible. He's a man from outer space, and we're taking him to a spaceship. Well, can't he just beam up? This is reality, Greg. Essa coisa toda de procurar vida em Marte é porque o Hollywood sempre inflou essa coisa de marciano. Isso engraxa muito os mecanismos de pagar os foguetes que vão para lá, né? Mas é irrelevante. Bom, quem sabe pode até se achar um micróbio lá fossilizado, mas ninguém ainda está procurando isso. We come in peace. We come in peace. We come in peace. We come in peace. They came in peace. Dentro desse universo de histórias sobre extraterrestres, né, a gente vai ter dois padrões que sempre vão se repetir. De um lado, a gente vai ter aliens que vêm para cá para destruir a Terra, e de outro a gente tem aliens que vêm para cá para nos salvar, para orientar da necessidade de cuidar do meio ambiente, de pensar no futuro do planeta, etc. e tudo. Há realmente as pessoas
que acreditam piamente que estamos sendo visitados por seres salvadores, literalmente salvadores, tais como algumas religiões acreditam, que vêm para um arrebatamento de alguns seres humanos, né, que isso estará próximo da destruição, do juízo final. Então esses seres seriam altamente evoluídos, por isso que não se comunicaram ainda, estão aqui para nos ajudar e vão agir no momento certo. Enquanto outra vertente diz exatamente o contrário. São seres que nos abduzem, que nos fazem mal, que não ligam nem um pouco para a nossa individualidade, afrontando o abduzido com dores, com retirada de material orgânico contra a vontade, retirada de óvulo, retirada de esperma, etc, etc. Tudo faz parte da crença ufológica. Ninguém sabe o que é um ET e muito menos se esse ET realmente já esteve ou se já está aqui. I promise you the secrets of the universe, nothing more. So there's some secrets out there that the universe don't know about? With me. É possível que seja uma expressão coletiva de um desejo de ir para um mundo de maior comunicação e de maior manipulação desse mundo, de você poder, tecnologicamente, você poder fazer mais coisas, curar doenças, né? Quem sabe a imortalidade, né? A humanidade sempre quis a imortalidade. Yo recuerdo ahora un fotógrafo y un periodista que en la zona de Río de Janeiro están haciendo un reportaje sobre la supuesta localización de Hitler. Estoy hablando de los años 50, año 52 exactamente. Y entonces están paseando por Barra de Tijuca y ven una nave de día espectacular, como un disco. Entonces el fotógrafo dispara y consigue unas fotografías espectaculares. Las investigó el ejército, la Armada de Brasil, no hay ningún trucaje, estuvieron viéndolo un tiempo y se fue. Esa misma nave luego la han fotografiado en los años 70 en Europa, la misma. Yo creo que no es un problema de creencias, sino un problema de información. Es decir, las personas que consideran que creer en los extraterrestres es una forma de pensar o de ser, están equivocados. Las civilizaciones no humanas son real, es un fenómeno real. Uma vez eu estava numa praia e chamei todos os meus vizinhos pescadores, tal. Depois nós soubemos que um outro vizinho meio longe tinha achado um grande coisa como um canhão, não sabia o que fazer daquilo, estava uma língua que ele não entendia, amarrou num toco e acendeu e jogou para cima das nuvens, né? Um sinalizador marítimo que provavelmente era militar, porque àquela altura, né? E nós todos emocionados, olhando, falando, são eles. Porque veio de trás das nuvens, fez um movimento estranho, né? Então todo mundo tem, não é só as pessoas comuns, não. Todas as pessoas têm dentro de si um universo imaginário que conduz. Um conceito da antropologia que a gente poderia usar para descrever isso, né? Um significante zero, quer dizer, alguma coisa que está lá e está esperando ser colocado um sentido naquilo, né? Tá esperando a gente colocar um significado naquilo. Ele tá pronto para ser agenciado pelo nosso pensamento, né? E a forma como a gente preenche de significado esse significante zero, eu acho que é algo interessante que diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre alienígenas que eventualmente estão espiando a gente de vez em quando.
Viaje, desbrave, duvide, curta, compartilhe. Tudo pronto.